Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje, conversando agora com o prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola de Mello, o grande Moésio Loyola, muito conhecido, radialista aqui, era o homem que era campeão da audiência aqui esportiva. De repente, já tinha sido deputado estadual, né, durante 8 anos, né? De repente resolveu se candidatar a prefeito de Campos Sales. Eu, na época, nem entendi de que o meu amigo Moésio Loyola está fazendo em Campos Sales, mas o que é certo é que ele foi lá, gostou e foi reeleito já, né? Então, uma satisfação muito grande, Moésio, em recebê-lo aqui. Esse programa que está no ar desde março de 2011. Nós vamos fazer agora já 6 anos com esse programa. Essa entrevista que eu vou fazer com você é a entrevista de número 268, onde a gente só traz para cá, Moésio, vencedores. Só senta nessa cadeira vencedor. Porque para cá só vem quem ganha as nossas promoções. Ou político, ou empresário, ou profissional. Então, ganhou a promoção, aí vem para cá. Então, você ganhou a nossa promoção e eu tenho muita satisfação em recebê-lo aqui, Moésio. Roberto, um abraço, prazer, confessar a satisfação de estar aqui com você. Você sabe que nós temos uma história praticamente junto, uma história quando eu ainda fui seu subordinado, quando você era superintendente Isso. ainda da antiga Sudef, ainda no ginásio Paulo Sarazate. Exatamente. A gente foi para outro caminho, você torcendo ferroviário. E continua. Eu transmitindo os jogos do Campeonato Cearense. Mas a gente está aqui, né? Eu fiz uma opção política, misturei política com profissão, fui para a política para devoção e estou lá praticamente há 4 anos como prefeito de uma cidade do interior que não era a minha região é a zona norte do estado do Ceará, mas por uma questão de necessidade de grupo político lá, houve naturalmente um consenso em torno do nosso nome. No começo a eleição muito difícil, uma prática política muito difícil, uma cidade bem distante da capital, uma cidade fronteira de 2 lados. De um lado, por exemplo, a 70 quilômetros, fronteira com Pernambuco. Do outro lado, a 12 quilômetros, fronteira com o estado do Piauí. Mas eu acho que o pessoal gostou, também fui gostando, fui simpatizando, fui me acostumando. E a verdade é que está aí 94% dos votos válidos numa apuração da eleição. Isso para a gente não dá vaidade, isso para a gente dá responsabilidade. E eu tenho uma responsabilidade com aquele povo, com aquela região muito grande. Perfeito, mas como eu disse no início da nossa entrevista, nós somos amigos de longa data, trabalhamos junto na Sudef, né? Depois você consagrou-se definitivamente no rádio. Para mim, você é o melhor locutor esportivo daqui, eu sempre ouvia muito. E você foi deputado também, ocupou funções na Assembleia, se destacando muito bem, né? E de repente você surgiu como prefeito de Campos Sales. Quer dizer, você explicou aí rapidamente como foi isso, mas eu nunca pensei, Moésio, sinceramente, que você fosse tirar os 4 anos de mandato. Eu digo um homem que vivia aqui na capital, um homem que vivia viajando, transmitindo futebol nesse Brasil todo, né? Vai para um município longe, né? Porque é longe Campos Sales. É longe, é longe. E aí você foi, eu digo, rapaz, será que o Moésio vai tirar esse mandato? Mas o que eu sei é que você parece que se apaixonou, gostou, né? Fez um bom mandato, né? No primeiro ano. Roberto, e aí parece que realizou muito. Então, o que é que eu queria? A gente pegou lá como desafio, como alguns problemas crônicos da região. É uma cidade, por exemplo, enfincada em cima de um cristalino mais puro. Água lá no inverno, água lá, por exemplo, muito difícil no solo. E a gente foi aprender, foi juntar a tecnologia com a sabedoria popular. De repente, a gente deu tanta credibilidade ao geólogo, como deu a credibilidade ao homem da varinha. Não sei se já lhe contaram como é o homem da varinha. A pessoa vai realmente para o campo fazer uma pesquisa de poço profundo, de água, por exemplo, exatamente no solo, e usa praticamente uma varinha de mameleiro ou alguma coisa equivalente, tudo, e faz. O meu filho tem um terreno lá em Beberibe e ele levou esse cara da varinha lá para saber se esse local dava para cavar ou não o poço, né? O cara faz e funciona, né? Funciona. Aí o que é que a gente pegou? A gente pegou exatamente essa sabedoria, era muito diferente. Antigamente, quando eu cheguei em Campos Sales, havia uma premissa o seguinte: soldado errou, matou, não sei o que, fez, bota para Campos Sales. Era uma espécie de castigo.
E o que a gente tem procurado é inverter essa tábua de colocação. É um povo muito bom, um povo de uma amizade muito grande. E por que mandava para Campos Salles? Porque era muito longe? Porque era uma espécie de divisa, era uma cidade bem isolada, bem... Eu mesmo tive muito isso com o comandante de polícia quando eu fui deputado. Eu fui enfrentar Campos Salles, eu fui transmitir um torneio Ceará-Piauí, naquele tempo com Fortaleza, com Ferroviário, com Ceará, e parei exatamente onde um grupo precisava de uma certa atenção, isso em 1990. E nós começamos a resolver, em 92, alguns problemas crônicos, a universalização, por exemplo, da energia elétrica na zona rural, nós começamos, mesmo sem nenhum interesse. Eu dizia, não há interesse, via muito longe e tal. Quer dizer que você, como deputado estadual, já fez algumas obras? Já. Eu tenho uma história lá como deputado que eletrificou o Campos Salles. Quando eu cheguei em Campos Salles, por exemplo, quando eu era deputado, quando eu cheguei em Campos Salles tinha 12% de eletrificação rural. Certo. Depois que eu deixei de ser deputado, Campos Salles tinha 98% de eletrificação rural. Que beleza, rapaz. Aí isso deu uma identificação. Depois o homem das energias passou a ser o homem das águas. Nós fizemos nessa administração atual a perfuração em parceria com o governo do estado, de prefeitura, de defesa civil, de modo geral. Nós perfuramos mais de 130 poços profundos em toda a região de Campos Salles. E tinha aquele negócio, o geólogo chegava lá em cima da hora para ver se tinha água ou se não tinha. E o que é que a gente faz? A gente leva o geólogo, mas primeiro a gente leva o prático, leva a sabedoria popular, e é dentro daquelas locações feitas pelo prático que a gente coloca o geólogo em cima da trilha. Que beleza. E a verdade é que se perde realmente muito pouco. Quando não dá pouco, dá muito. Nós já tivemos lá perfuração de poço profundo que chegou a 40 mil litros de água por hora. Beleza, rapaz. Quer dizer que essa posição que esses práticos tomam realmente acerta mesmo. Né? A sabedoria popular ela é muito contundente, né? A gente vê no interior, quando está tudo seco, aquela música do Zé Marculino, de Vazalé, que diz pega a cobra com a mão. É mais ou menos a bravura do povo. E a gente já estava no limite, quando chegou chuva lá, a gente já estava numa situação já caótica, já de uma preocupação muito grande, onde a gente já via sinais de fome, a gente já via animal, por exemplo, cair nos pés da gente, já tremendo, já querendo morrer, não só de fome, mas também de sede. E tudo isso nos deu realmente uma vontade. E eu fiz a recuperação lá de alguns açudes que estavam arrombados há cerca de 30, 40 anos, que não se passava uma patrol, por exemplo, numa estrada, numa coisa. E nós fomos recuperando açudes, fazendo exatamente perfuração de poços profundos daquilo, das comunidades superiores a 20 casas de início. Hoje nós já estamos descendo para superior a 10 casas. E o que nós queremos exatamente é atingir uma capacidade de atendimento de água nas comunidades de quase universalizado. Nós tentamos, primeiro, mais de 20 casas, depois mais de 10 casas. Nós queremos deixar exatamente no fim do nosso mandato, da nossa missão cumprida lá em Campos Salles, acima de 5 casas em cada comunidade. Cada comunidade que tiver 5 casas, que tiver 5 famílias, naturalmente vai ter a sua fonte. Porque eu descobri no interior, Roberto, que água ruim não é aquela que é saloba, não é aquela que é salgada, como diz. Água ruim é aquela que a gente não tem. Não tem para lavar prato, não tem para dar descarga, não tem para lavar banheiro, não tem para tomar um banho, não tem para o asseio. E se a gente tiver uma água mesmo um pouco mais grossa, mesmo um pouco mais complicada, mesmo com sais a mais, com tudo isso, se a gente tiver essa água, já é um passo realmente dado e um encaminhamento feito e uma solução encontrada para as comunidades. Tá. Moés, eu lhe pergunto, meu irmão, você vem todo fim de semana a Fortaleza? Eu venho a Fortaleza, passo 3 dias em Fortaleza hoje, 4 dias em Campos Salles. Certo. Eu tenho um programa de madrugada. Inclusive na Rádio você Assunção, mantém, né? Eu mantenho esse programa, eu gravo geralmente dia de segunda e de terça-feira, volto na quarta-feira para lá e geralmente ou venho domingo de manhã ou venho domingo à noite, mas eu tenho que vir pelo menos uma vez a Fortaleza, porque eu tenho uma noção muito grande desde que eu fui deputado. Eu acho que deputado não é profissão, eu acho que político não é profissão. Na minha opinião, política é uma função confiada pelo povo. O povo te dá aquela procuração como ele caça, ele revoga em cada urna. Então, eu sempre tive essa preocupação, sempre aumentei as minhas votações em eleições de deputado estadual, porque eu fazia uma coisa regressiva. Eu contava, por exemplo, o primeiro dia como já se fosse o último do meu mandato e vinha dando atenção. Quando eu era deputado, eu saía de casa na sexta-feira à tarde e voltava domingo de manhã, a ponto, por exemplo, de ir para a estádio já meio-dia ou à tarde e já entrar exatamente na minha função de locutor esportivo.
Moés, eu te pergunto, tu não sente uma saudadezinha do teu tempo piloto? Às vezes dá, Roberto, o carinho é tão grande, sabe? Eu fui lá pelo motivo tão nobre, eu fui lá pelo amor tão nobre, pelo sentimento tão nobre. Eu tinha um filho, por exemplo, neto de pessoas de Campos Sales. E me deu, por exemplo, essa vontade de abraçar. Aquele povo me recebia. Roberto, se você inventar, por exemplo, qualquer programa de almoço em comunidade, você não sabe de onde sai tanta fartura. E a fartura não é material, a fartura é de coração, é de alma, é de dedicação. E eu acho que tinha dentro de mim um vácuo muito grande que procurava muito essas coisas. Eu gosto muito de misturar a humildade com a solidariedade e que isso resulte numa amizade realmente sincera, duradoura e verdadeira. Certo. Moés, eu lhe pergunto, eu queria que você relacionasse aí, nesses seus 4 anos de administração, o que seriam as principais realizações suas? Eu sei Roberto, que você deu prioridade a esse problema. A gente tem que ver. Nós estamos lá com a maquete eletrônica de um hospital que será o mais moderno da região. Então, o que é que é? O Campos Sales foi gerido por homens de bem, por homens bons, lá médicos anteriores, que todos eles chegaram realmente a ser prefeitos. Mas eu cheguei lá num vácuo, praticamente cada médico tinha um hospital, ou tinha um sinal de hospital, cada ex-prefeito tinha um hospital e o município não tinha nenhum. Então, a minha intenção é exatamente adotar o município da infraestrutura. E esse hospital já está praticamente com convênio, em torno de 7 milhões de reais, a parceria com o governo do estado de Ceará, que transformou uma emenda que seria a longo prazo do Moses Rodrigues, exatamente para dinheiro à vista. Nós compramos um hospital, por exemplo, que era do antigo médico lá, antigo prefeito do município, e nisso nós vamos realmente dotar o município dessa condição. A outra coisa foi o problema de estrada, de atendimento, de água. Eu que já tinha trabalhado em estrada, eu que já tinha trabalhado em energia, eu tinha uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa de água pelas comunidades. Tanto é que o açude grande que abastece a cidade praticamente não ganhou um pingo d'água. Mas se você chegar praticamente em todas as comunidades hoje, tem água encanada, ou vai ter água encanada, ou tem projeto de água encanada. Então, meu desafio era esse, porque eu acho que onde tem água tem vida, onde tem saúde tem atenção, tem segurança. E então, eu estou muito devotado. Mas teve outra coisa, o resgate, por exemplo, estrutural, moral, ético, quando eu assumi a prefeitura há 5, 6 meses de atraso de salário, era uma situação realmente ruim, o servidor não sabia realmente que dia recebia. E houve esses resgates, a melhoria, por exemplo, eu era para ter feito 70 mil metros de calçamento em 4 anos. Eu consegui fazer lá 180 mil metros de pavimentação, exatamente nos distritos e dentro da cidade. E o que tem previsto, por exemplo, só para a gente pavimentar esse ano, mais são 53 ruas, entre ruas e travessas, e, por exemplo, todos os distritos, todos eles estão sendo todos pavimentados, 100% pavimentação. 100% bem tratado. Então, fazia muito tempo que a gente não tinha uma pedra de calçamento numa comunidade. Praticamente era voltado e devotado toda a administração exatamente para a sede do município. E nós tivemos que dividir. Agora, nós temos lá ainda coisas muito atrasadas. A cidade de Campos Sales tem menos de 15% de esgoto sanitário. Tem que ter mais, tem que ser construído, tem que ser trabalhado. É uma cidade que tem ainda, por exemplo, muito que a gente chama de rego, que a gente chama de córrego, muita coisa é céu aberto, por exemplo, de água que corre. E eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade. Tem um hospital, estamos construindo, por exemplo, lá, estamos começando já no próximo mês a construção da Santa, da Padroeira, que deve ser, em termos de Nordeste, o 5º ou o 6º monumento, inclusive maior um pouco do que o monumento feito no Crato, que é a Nossa Senhora da Penha, que é a padroeira da cidade. Então, eu acho que uma cidade do interior com referencial religioso, católico, e há uma briga minha lá, no bom sentido, com o governador do estado, que é a conclusão dos 83 quilômetros de pavimentação em asfalto, ligando, por exemplo, o último distrito de Itauá ao município de Campos Sales. Se o governador fizesse os 83 na Estrada da Confiança, aquela velha estrada ainda projetada pelo César Carlos, quando foi governador do estado, nós teremos uma mudança, uma transformação numa linha mais reta para Fortaleza, diminuindo em torno de quase 35 a 40 quilômetros a distância de Fortaleza e Campos Sales. E outra coisa, no dia que o governador construir essa estrada, que é a nossa briga, que é uma identificação dele, que foi uma promessa dele de campanha, quando isso concluir, por exemplo, nós vamos ter os 4 distritos principais de Campos Sales, todos eles em situação de asfalto, com segurança e com tranquilidade para a população morar. Fora outras obras que foram feitas, de melhoria realmente, de malha, de estrada, de tudo isso, nós fizemos exatamente esse resgate lá no município.
Qual é a população de Campos A Sales? população hoje é em torno de 28 mil habitantes. 28 mil. 28 mil habitantes. Certo. E essa questão do hospital que você falou, já está em construção? O hospital está começando, entrando para a licitação agora. Já deve, por exemplo, no máximo, no mês de junho, a gente já tem a festa do município é na última semana de julho e nós queremos exatamente nessa última semana de julho. Afora colégios que estão sendo construídos, tem um colégio rural que é muito importante, que é o colégio da localidade de Queimadas, afora uma das creches mais modernas que está sendo construída lá na própria sede do município, no bairro do Guarani, que deverá ser uma das creches mais modernas da região do Cariri Oeste. Certo. Quer dizer que a parte educacional também você... Ainda com muita melhora, mas com muita necessidade, com muito... Colégios ainda, por exemplo, eu acho que a educação, na minha opinião, principalmente a educação pública, é muito autoestima. E eu acho que o professor de Campos Sales é, antes de tudo, um herói, uma pessoa dedicada, porque a estrutura, por exemplo, herdada lá ao longo do tempo em Campos Sales, a estrutura física realmente não é boa e não é condizente com o merecimento da população de Campos Sales, não. Certo. Boésio, eu te pergunto o seguinte, meu irmão. E a questão da água? Você disse que a situação estava muito grave lá, né? Mas graças a Deus já choveu, está chovendo bem lá. Nas comunidades é 100% de atendimento. Na sede do município, prefeitura e governo do estado fizeram a perfuração de alguns poços profundos. Nós precisamos lá, Roberto, por hora, 120 mil litros d'água por hora. E a prefeitura e o governo do estado, a Soídar, através do Vanderlei, através do secretário de Recursos Hídricos, nós já fizemos perfuração de poços que nós podemos ter um aumento, exatamente uma injeção na rede, em torno de 60 mil litros d'água por hora. Tudo isso foi feito ao longo desses 2 últimos anos de administração no município de Campos Sales. Afora, por exemplo, o resgate que nós fizemos lá do matadouro público, que estava fechado pelo Ministério Público, o estádio que estava totalmente no chão, não tinha entretenimento, não tinha divertimento, não tinha nada. Esse estádio foi totalmente construído. Eu acho que na região, depois do Romeirão, é exatamente o estádio de Campos Sales o mais moderno, o mais bonito. Mas o problema... Quer dizer que a parte do esporte também você se lembrou, né? Lembrei, não é condizente com a minha profissão. Eu me lembrei praticamente do futebol. Falta a outra parte, que é a parte esportiva, de outras atividades esportivas. Eu acho que nesse ponto eu estou devedor. Estou devedor um pouco ainda na saúde, vou pagar exatamente com esse hospital, com a melhoria de alguns esportes. Agora, a preocupação muito grande, a água de Campos Sales, o grande sonho era do poço, PP4 do Araripe, já ficou certo que praticamente essa água não vai ter, não tem condição. Há uma expectativa de ser do açude de Antonina, construído de maneira moderna pelo ex-governador Cid Gomes. Acho a distância razoável, em torno de quase 70 quilômetros, realmente não brinco. Poderia ser também do açude do Assaré, que a distância também e a geografia dão uma implicância, mas nós descobrimos, graças principalmente à sabedoria de um técnico chamado Hipéres Macedo, que ao lado de um distrito de Campos Sales chamado Carmelópolis, ao lado de Águas Belas, tem realmente um potencial de se transformar num açude de aproximadamente 35 milhões de metros cúbicos, o que seria naturalmente a grande redenção do município de Campos Sales. Nós já estamos também trabalhando nessa ideia. Eu trouxe aqui há umas 4 semanas atrás o Hipéres Macedo, que é meu colega, engenheiro. Para mim não tem cabeça no Ceará igual ainda não. Ele é muito competente. E nessa área de água ele realmente é muito competente. Ele é muito assim lento, é muito misterioso para te dizer o que pensa, mas quando ele diz é como um tiro certeiro no meio da testa. Quando ele diz, ele realmente é convincente. Perfeitamente. Então, quer dizer, ele esteve aqui, né? E inclusive falou muito sobre essa questão da água. Quando ele esteve aqui, uns 4 ou 5 semanas atrás, a crise estava grande, né? A gente estava sem água mesmo. E ele realmente falou, otimista, né? Achando que nós vamos ter um inverno pelo menos razoável, né? Para melhorar essa situação. Mas, Roberto, eu queria também chamar a atenção do seu programa. Lá existe uma preocupação hoje muito grande em Campos Sales, o problema de segurança pública. Nós já tivemos, nos últimos 10 meses, 22 execuções em praça pública. Das 22 execuções, nós só temos um autor identificado, de um. E esse autor foi porque chegou, se apresentou e confessou. Das 22 pessoas executadas, a polícia não correu atrás de nenhum. Quer dizer, há uma impunidade nessa hora, e todo espaço que eu tenho hoje, eu aproveito para conclamar as autoridades. Eu acho que é necessário a região de Campos Sales, hoje uma região juntando fronteira, juntando Pio IX,
juntando, por exemplo, Potengi, Araripe, juntando Antonina, juntando Assaré na região e outras cidades do Piauí, nós temos um potencial populacional em torno de 250 mil pessoas. Certo. Isso é uma cidade grande hoje, praticamente. Essa região é uma cidade grande, juntando também com Nova Olinda. E eu acho que há necessidade, porque a próxima delegacia de Campos Sales para o Flagrante é a delegacia do Crato. E fica praticamente a 140 quilômetros de distância. Se houver uma ocorrência policial às 2 da tarde, quando terminar de fazer o flagrante no Crato é 5 da tarde. Se nesse intervalo de 2 da tarde até 5 da tarde houver naturalmente um outro fato policial, a secretaria terá que abandonar e dar a opção a um deles dois. Quer dizer, a estatística é ruim e a nossa briga exatamente com o governo do Estado é nesse sentido. Ele está construindo uma delegacia. Não adianta prédio sem delegado. Na minha opinião, ele tem que ter o trabalho, o zelo de transformar aquela delegacia numa regional com toda a estrutura, com toda a condição que possa acontecer, que possa servir não a Campos Sales, mas que possa atender realmente a toda a região do Cariri Oeste. Você tinha falado que tinha havido uma redução nessa questão dos crimes, né? Eu acho que embutiu um pouco. Quando desabrochou, foi de uma vez. Não tem praticamente, nós não temos praticamente lá um final de semana ou uma semana em branco. Ou alguém é baleado, ou alguém é executado. E o que é pior lá em Campos Sales, não tem só bala, não. É um problema, por exemplo, de matança mesmo, que nós estamos acontecendo. Aí quando a gente chega na polícia, não, porque não está morrendo nenhum cidadão. Olha, se começa lá pelo Carapiri, que Campos Sales fica com as estradas e com as ruas esburacadas, porque não leva nenhum centavo dessa matéria-prima e dessa tributação. A fábrica lá teve um problema, era a fábrica do Santos, acho que Santos, e essa fábrica veio a uma crise e fechou a semana passada. E me parece que há uma necessidade de um acordo com o Estado. Nós já estamos trabalhando com o deputado, com o presidente da Assembleia, ver quem sabe que o primeiro momento essa fábrica era para ter sido montada em Campos Sales, já que a matéria-prima é de Campos Sales. Mas faltou, por exemplo, a ideia do incentivo da Prefeitura naquele tempo. E nós estamos exatamente levando ao presidente da Assembleia essa condição para que ele leve ao Estado a condição, por exemplo, de resgatar essa fábrica, que seja com o grupo do Ives Dias Branco, que seja com qualquer grupo, mas realmente trazer, resgatar essa fábrica e dar de presente à população do Estado de Ceará, a cidade de Campos Sales. Certo. Bem, Moésio, eu agradeço a sua presença, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Infelizmente o nosso tempo passou, mas eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para que você acrescente alguma coisa aí que eu não tenho lhe perguntado. Não, de agradecer, de conclamar, de chamar a população para conhecer a nossa cidade lá, principalmente você está convidado para a festa de julho lá. Tem um carneirinho assado muito bom, tem uma boa atenção. Eu sei que você é chegado a uma cervejinha, um whiskyzinho também bem dotado. Você gosta mais aqui do iate, do ideal, mas eu acho que fazer uma carreirinha no mato não faz mal a ninguém. E você é meu convidado para estar lá na última semana, se Deus quiser, do mês de julho, onde nós temos uma semana de boa programação. Esse ano eu acho que a melhor festa de todas é a festa do milho, é a festa da alegria, a festa do inverno. Eu não tive prazer de ver muita chuva ao longo dos 4 anos, eu estou vendo pela primeira vez. E Deus queira que realmente São Pedro continue caridoso. De deixar minha gratidão exatamente à sua programação e me colocar à sua disposição. Moésio, muito obrigado, meu irmão. Fiquei muito feliz. Abraço, Roberto. Muito obrigado a você, então. Grande abraço. Se quiser deixar de torcer Ferroviário para torcer Guarani de Sobral, que você será muito feliz. Muito obrigado, Moésio. Eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui para a gente rememorar a época que trabalhamos juntos lá na Sudeste. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa que vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa segunda-feira, às 18 horas, reprisa na sexta-feira, às 15 horas. Vamos colocar essa entrevista com o prefeito Moésio Loyola no YouTube para todo mundo. Vamos dar para ele também uma gravação dessa entrevista para ele expor lá para os seus munícipes. A todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo domingo.